E a gente agora vai para São Paulo, porque hoje houve um almoço importante. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, recebeu em seu apartamento o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, Guilherme Boulos. Boulos e Marta devem selar uma chapa para concorrer às eleições municipais em outubro. Este é o primeiro encontro dos dois depois que Marta foi convencida pelo presidente Lula a se refiliar ao PT e ser companheira de chapa de Guilherme Boulos. E a gente conversa com o Matias Brotero, que atualiza essa situação para a gente. Matias, já acabou o encontro. A informação que a gente tinha é que Guilherme Boulos depois iria se encontrar com Eduardo Suplicy, que tem defendido prévias para a escolha desse nome, mas até o PT descarta isso. Alguém falou na porta deste almoço, Matias? Falou sim, Uribe, tanto Guilherme Boulos como o deputado Rui Falcão, que tem acompanhado também essas conversas entre Marta Suplicy e o próprio presidente Lula na semana passada, agora com o Guilherme Boulos. Então sim, eles falaram, eu estou inclusive em frente à casa da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Ela não deu entrevista à imprensa, mas um pouco mais cedo, cerca de meia hora atrás, ela e Guilherme Boulos seguraram mãos, levantaram as mãos para o alto ali do andar na qual eles estavam, e então sinalizando que sim, a conversa foi amistosa, e foi exatamente essa frase utilizada por Guilherme Boulos para descrever como foi esse primeiro encontro, digamos assim, que quase que oficializa já os dois nessa chapa. Não dá para dizer que oficializa porque pela questão burocrática em si, tudo isso precisa ser oficializado um pouco mais para frente. Mas o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, essa semana, mais cedo, disse numa entrevista a jornalistas que Marta Suplicy falou a ele que tinha, sim, aceito o convite de ser vice de Guilherme Boulos. Então vamos ao que disseram por enquanto, né? Bom, Guilherme Boulos, agora na saída, depois desse almoço que teve com Marta Suplicy na casa dela, falou que foi uma conversa amistosa, disse que eles conversaram bastante sobre os movimentos da periferia, sobre uma aproximação dos movimentos da periferia, diz que Marta está, sobre os desafios das periferias, e que Marta está animada para organizar e fazer a campanha. Foi isso que disse Guilherme Boulos. Ele ainda afirmou que ele fez um convite que foi prontamente aceito por ela para conhecer movimentos sociais em São Paulo e facilitar essa reconexão entre os movimentos e a ex-prefeita e também o Partido dos Trabalhadores, porque a gente sabe que na mesa dessa negociação toda para tirar Marta Suplicy, que ocupava um cargo de bastante confiança de Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo, para disputar a reeleição, com Ricardo Nunes agora no lugar de vice de Guilherme Boulos, há também como que ela vai voltar para o Partido dos Trabalhadores num momento em que há uma resistência para o retorno dela, justamente de algumas alas do PT, por causa do voto dela a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Então há sim uma série de questões que envolvem o retorno dela ao Partido dos Trabalhadores, e esse encontro serviu muito nesse sentido também, dessa reintrodução de Marta ao Partido dos Trabalhadores. Você mencionava, Uribe, também sobre como o Eduardo Suplicy falou sobre uma possibilidade de disputa de prévias para quem iria ocupar o cargo de vice de Guilherme Boulos nessa chapa aqui para o município de São Paulo. O Rui Falcão falou que o PT tem um atributo ele falou que não há resistência no Partido dos Trabalhadores, que sobre resistência ele diz que o PT não tem unanimidade, então eles podem ter pontos diferentes e eles convergem a respeito de um assunto, mas que na terça-feira a expectativa é que haja assim um encontro da Executiva Municipal para se reunir, eles podem discutir sobre esse assunto. Bem, nós separamos um trecho do que disse Guilherme Boulos a respeito de como Marta Suplicy agrega ao projeto que ele tem ao município de São Paulo. Vamos ver. Essa é uma aliança que está se construindo, que não é uma aliança que vai olhar para o passado, é uma aliança que se constrói a partir de um compromisso de presente e de futuro. E é isso que está se construindo. Agora, a confirmação da chapa, ela depende do Partido dos Trabalhadores. Está aqui o Rui Falcão, que foi um interlocutor desde o primeiro momento que o próprio presidente Lula indicou para fazer esse diálogo com a Marta, com a nossa campanha. Então, os próximos passos, seja da filiação dela ao PT, da formalização da chapa, vai ser feito pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, com certeza com a participação do Rui, de várias outras lideranças. Sabendo do seguinte, a Marta agrega profundamente para o projeto que nós estamos construindo na cidade de São Paulo. A Marta agrega experiência administrativa para esse projeto que nós estamos construindo, Ela agrega uma amplitude, essa ideia de uma frente democrática na cidade, que, aliás, foi a razão da ruptura dela
com o governo atual do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes firmou uma aliança com Jair Bolsonaro, será o candidato do Bolsonaro na cidade de São Paulo, e por isso a Marta teve a postura de sair do governo. O deputado federal Rui Falcão, que foi aquele que foi o responsável por viabilizar esse casamento, comentou a decisão de Eduardo Suplicy de lançar o nome da vereadora Luna Zaratini para disputar as prévias do PT para ocupar o posto de vice de Guilherme Boulos. Segundo o deputado federal, a vereadora não foi consultada sobre a disputa. Se essa notícia hoje no jornal, sem que ela tenha sido consultada anteriormente, ela já, com muito respeito ao Suplicy, ela já conversou com ele e tem um tweet dela já, como é que chama isso? O fio todo. Vocês vão ver que ela está agradecendo, está honrada com a sugestão do Suplicy, mas ela é candidata, pré-candidata, aliás, a vereadora e está pedindo voto para todo mundo, inclusive para o Suplicy, como vereadora. Juliana Lopes, a gente conversou com o Eduardo Suplicy, ele tinha anteriormente um discurso que sim, é do processo democrático que haja prévias para uma candidatura a vice-prefeito pelo PT. Depois eu conversei com ele pelo telefone, não, preciso ouvir primeiro o Guilherme Boulos se ele tem interesse ou não. Pela fala agora de Guilherme Boulos, Marta Suplicy já é a sua candidata a vice-prefeita de São Paulo. Esse desenho, Uribe, está muito claro, né? E as razões também desse desenho, o PSOL e o PT estão deixando muito claras. Há um entendimento ali da força de Marta Suplicy e o que ela vai agregar à chapa de Guilherme Boulos, pensando que já foi uma prefeita e tem ali alguns feitos que foram realizados que ainda estão na mente da periferia e são muito bem avaliados. A avaliação dela, inclusive como prefeita, é uma das melhores em São Paulo. Então, esse entendimento já está muito claro. Eu conversei agora à tarde com o Eduardo Suplicy, que diz que vai ainda enfrentar esse debate ali no Diretório Municipal de São Paulo, provavelmente na próxima terça-feira, e vai pedir, sim, prévias, uma votação interna para o nome de quem vai ser ali o vice na chapa de Guilherme Boulos. Ele me disse que é uma tradição do PT, essa questão democrática, né, de se decidir democraticamente, mesmo que numa votação interna, sobre os seus candidatos, e que isso não vai ser uma resistência para o partido. Luna Zaratini seria vereadora hoje, né, aqui na capital paulista, seria um nome que seria endossado, então, por Eduardo Suplicy, porque é uma mulher também e é jovem. Ele afirma, me disse, inclusive, que é preciso que o partido dê aí mais atenção aos nomes jovens da legenda. É muito difícil que essa votação interna realmente aconteça. Os integrantes do partido já dizem isso, porque para Marta Suplicy há ali um ponto de muita força, que é uma decisão do presidente Lula. Foi ele quem articulou com esse nome e é ele quem defende essa presença de Marta Suplicy na campanha de Boulos, porque o PT tem essa intenção muito clara de reconquistar algumas cidades de São Paulo nas eleições municipais. E o Rui Falcão até disse que Luna Zaratini não foi nem consultada sobre essa possibilidade. Então agora Guilherme Boulos reunido com Eduardo Suplicy para explicar que Marta Suplicy é a favorita. Ju, eu gostaria que a gente discutisse um pouco do papel de Marta Suplicy. Marta Suplicy tem uma série de polêmicas quando deixou o PT. Disse que Fernando Haddad foi o pior prefeito de São Paulo, disse que o PT estava mergulhado em denúncias de corrupção, votou a favor do impeachment de Dilma. Só que há um turning point quando o Lula é preso. Ela dá uma entrevista, inclusive o Pedro Venceslau, nosso analista de política aqui da CNN Brasil, dizendo que era uma prisão injusta. E aí Marta Suplicy aparece como um player de bastidores, porque da casa onde ela conversou com Guilherme Boulos foi também onde foi fechado o acordo para que Geraldo Alckmin fosse vice de Luiz Inácio Lula da Silva e depois que Simone Tebet, do primeiro para o segundo turno, apoiasse Luiz Inácio Lula da Silva. Então não é da água para o vinho. Já havia um processo de aproximação de Marta Suplicy com Lula, né? Com Lula e o movimento do partido de também enxergar essa aproximação. Conversei com alguns integrantes durante essa semana sobre o porquê, né, dessa aprovação de Marta Suplicy. Eles afirmam que há uma resistência ali dentro do PT por conta, principalmente da votação ali do impeachment, da questão da reforma da Previdência, em que ela foi favorável e o partido tinha uma posição, o PT especificamente tinha uma posição contrária, mas que hoje, o que dizem esses integrantes, é que nós estamos num outro momento da política brasileira. E esse outro momento
diz respeito a uma polarização e uma possibilidade, principalmente nas eleições municipais, de uma ampliação do poder do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL vem para essa eleição com uma meta muito ambiciosa de conquista aí de mais de 1.000 municípios, né, com candidatos em várias partes do país, e dentro desse cenário, o PT enxerga que é um outro momento, que é preciso trazer esses aliados, esses nomes do partido que são fortes dentro dessas cidades, mesmo que rusgas tivessem acontecido em outro momento, mas é um outro momento da política brasileira. Isso é o que entendem ali as cabeças, a cúpula do Partido dos Trabalhadores. E diante desse cenário, pensando que o presidente Lula também defendeu a construção de uma frente ampla, com cabeças que podem até divergir em alguns momentos, mas que entendem que há essa polarização e ela precisa ser vencida, diante de tudo isso, esses nomes não devem ter tantas resistências. É claro que a gente vai observar nos próximos dias um movimento interno do PT para convencer quem está colocando o pé atrás sobre a refiliação de Marta Suplicy, para convencer que é um bom momento para que ela retorne à legenda. Mas ainda é um movimento muito pequeno diante da ambição do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais e fazendo um caminho também para as eleições de 2026. Então, com essa mudança de cenário político, o entendimento é esse, Uribe. O processo de prévias ele é muito democrático e realmente Eduardo Suplicy tem razão. Mas o PT tem um trauma muito grande, porque em 2001 Eduardo Suplicy também fomentou prévias em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. O partido saiu dividido, Lula ganhou, obviamente, e foi eleito presidente da República em 2002. Só uma última informação, Luiz Inácio Lula da Silva não esteve nesse almoço porque passou por check-up no Hospital Sírio-Libanês hoje, na capital paulista. Saiu, inclusive, o boletim médico dizendo que ele está bem. Na próxima terça-feira, então, né, Ju? Tem a reunião da Executiva Municipal do PT para definir quando vai ser o evento de mega filiação de Marta, provavelmente no começo de fevereiro, antes do Carnaval e antes do aniversário do PT no dia 10. E já se fala nos bastidores do Palácio do Planalto que o acordo de refiliação de Marta teria uma outra contrapartida. Caso Boulos e Marta percam nas eleições, é possível que Marta vire ministra de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou chamar rapidamente um VT, Ju, e a gente já volta com mais análises sobre esse assunto.